gente está vivendo um período extremo. Enquanto há país que está em guerra, o Brasil está em festa. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com vocês. Queridos irmãos, o Brasil está vivenciando a semana mais esperada por muitos brasileiros. É a semana do maior espetáculo já visto no nosso país. O chamado Carnaval. A festa dos sons, do ritmo, do frevo. A festa da nudez, da sensualidade. A festa da bebida, das drogas, da prostituição, do alcoolismo. E o Brasil vivencia exatamente a semana desta festa tão maiúscula para muitas pessoas. E este espetáculo, ele é comemorado por muitos e até mesmo por turistas que saem de outros países para vir celebrar este espetáculo aqui no nosso país. O Brasil, ele é conhecido como a terra do samba, a terra da cachaça, o país do futebol e o país do carnaval. E é mediante esta festa e este contexto carnavalesco que o país está vivendo, que eu queria trazer algumas reflexões para a nossa vida nessa noite. E queria que você refletisse bem sobre o que a gente vai falar aqui nessa noite. Pois há muitas pessoas que buscam se preencher exatamente neste período, no período carnavalesco. Elas procuram se encher de alegria, de bebida, de drogas. Elas procuram se encher porque dentro delas existe um vazio que, durante este período carnavalesco, ele é preenchido. Mas quando passa o carnaval, logo vem a quarta-feira de cinzas. E as pessoas voltam a se esvaziar com seus pecados e problemas e dilemas, e aquele vazio continua ali. Eclesiastes capítulo 2. O rei Salomão, nesta tentativa de se encher e de se preencher e de achar uma razão para a vida, ele tenta se preencher de 4 coisas. E Salomão logo procura o sexo. E ele acha que isto iria preencher o vazio que existia dentro dele. E ali ele iria encontrar de fato a verdadeira felicidade. É tão tal que Salomão teve 700 princesas e 300 concubinas, 1000 mulheres. Se ele quisesse, ele repetiria aquela mesma mulher de 40 em 40 anos. E Salomão tem tudo isso. Mulheres, bebida, mas ele continua dizendo que essas mulheres, o sexo e tudo isso não passava de vaidade e seria como uma bolha de sabão. O tempo passa e Salomão diz: eu vou procurar a minha felicidade em outra coisa. E Salomão procura a riqueza. Pois bem, ele era um homem muito rico. Ouro, prata, bronze, isso não faltava para ele. Comia de tudo que era bom, bebia do melhor, mas Salomão continua com aquele vazio dentro de si. E por fim ele tenta encontrar a felicidade no poder, na fama. E Salomão vê que tudo isso não passava de vaidade. Nada disso conseguiu completar
o vazio que estava dentro de Salomão. Queridos, não é muito diferente isto no que as pessoas buscam nesta festa chamada carnaval. Alguns dias festivos e elas procuram alegria na bebida, outros no sexo, outros no poder, outros na riqueza, mas logo isso passa. E elas conseguem enxergar que elas não conseguiram se encher e não conseguiram preencher o vazio que estava dentro dela. Há muitas pessoas que estão exatamente dessa forma, porque o carnaval ele é conhecido como a festa das máscaras. Muitas pessoas se escondem atrás das máscaras, enquanto outras se revelam através delas. Há pessoas que durante o ano inteiro, elas tentam esconder o que são e o que é. Mas quando chega o período carnavalesco, elas conseguem revelar quem verdadeiramente ela é através dessas máscaras. Ela consegue ser ela mesma. Portanto, as máscaras não só escondem, elas também revelam quem as pessoas são. E é este o contexto em que o Brasil vive. Mas o carnaval, ele não só é a festa das máscaras, ele também é a festa do excesso. Excesso de bebida, excesso de prostituição, excesso de sensualidade, excesso de nudez, excesso de drogas. É a festa dos excessos. As pessoas, elas vão para casa no dito popular brasileiro, para lá de Bagdá. Há quem diga que o carnaval ele desvia muitos crentes. Pois eu quero dizer que o carnaval ele nunca desviou nenhum crente. Ele só revela os crentes que já estavam desviados. O carnaval ele não tem a função de desviar crente. Ele tem a função de mostrar aquelas pessoas que de fato nunca entregaram a sua vida a Jesus e só estão sentadas nas cadeiras das igrejas, mas por dentro estão vivenciando o período carnavalesco, a festa da carne. Dito isto, e dado esta pequena introdução, esta guisa introdutória, eu queria trabalhar um texto com vocês e queria trazer uma temática para esta noite. E o tema que eu quero trabalhar é um tema bem assustador. Vanderlei vai colocar em tela para mim. E este é o tema que vamos trabalhar e expor nesta noite. A festa da morte. Hoje eu queria falar sobre a festa da morte. E para ilustrar isto, eu queria que vocês me acompanhassem no livro de Daniel, capítulo 5. E vamos falar desta festa que o rei Belsazar deu. Daniel, capítulo 5, só o primeiro versículo, para que a gente possa continuar aqui a nossa exposição da palavra. Daniel, capítulo 5, e o versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Bom, é dentro deste contexto e dentro dessa história que eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esta festa. A festa da morte. E é sobre ela que eu quero falar com vocês nesta noite. Para quem nunca leu este capítulo, o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, um dos reis muito conhecido, aquele mesmo rei que lançou Daniel na cova dos leões. Este rei chamado Belsazar era filho de Nabucodonosor.
E ele estava bem próximo a dar uma festa, e nesta festa ele convida 1000 pessoas. Ora, não era uma festa qualquer. Não era uma simples festa. E não era qualquer convidado que estaria ali no palácio comemorando este dia de festa. Eram convidados ilustres. Eram pessoas escolhidas a dedos. Eram pessoas que trabalhavam para o rei. Eram seus súditos. Eram seus amigos. Eram as pessoas que estavam ali ao seu redor no palácio. Eram pessoas da mais alta corte. E 1000 pessoas foram intimadas e convocadas a participar desta festa. Pois bem, a festa deu início. E como é que esta festa dá início? Esta festa dá início quando o rei começou a beber vinho na presença dos seus convidados. Não é diferente neste período em que vivemos. As pessoas têm o hábito de beber e beber e beber e beber, e elas não impõem um limite. E foi assim que esta festa aconteceu. O rei não colocou o limite. O rei não colocou um limite para isto, e a primeira coisa que ele faz é oferecer muita bebida aos seus convidados, mas também beber muito. Que triste saber que o Brasil vivencia uma festa como esta, onde as pessoas não se preocupam com o excesso, onde as pessoas não se preocupam com a sua saúde, onde as pessoas não se preocupam com o próximo, onde o índice de morte aumenta de uma forma espantosa, onde o índice de gravidez ela aumenta de uma forma relevante, onde o índice de acidentes é espantoso nas vias e nas cidades que acontece este período carnavalesco. Tudo isto devido, muitas vezes, ao excesso de álcool que as pessoas tomam e não estão nem aí. O rei não estava nem aí para isso. Ele queria aproveitar a festa. Ele queria viver aquele momento intensamente. Ele queria fazer, talvez, como aquele compositor secular diz: deixa a vida me levar. E é exatamente isso que muitas pessoas fazem no período de carnaval. Deixa a vida me levar. A vida é só uma, e ela tem que ser vivida de forma intensa. Bom, queridos, a vida é só uma, e você tem que viver intensamente, de fato, cada momento da sua vida. A questão não é você viver intensamente, é como você está vivendo intensamente. Muitas pessoas vivem intensamente para a bebida. O rei não estava nem aí. Mas em segundo lugar, acontece algo mais trágico. Depois que o rei já está embriagado, ele pede para seus súditos pegar todos os objetos e utensílios que o seu pai Nabucodonosor havia guardado. E estes utensílios eram os utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor havia se prostrado diante do Deus vivo. Depois que Daniel foi livre, liberto daquela cova, Nabucodonosor se dobrou diante de Deus, do Deus vivo, e agora começou a servir o Deus de Israel. Agora este homem pega todos os utensílios que o seu pai havia guardado, os utensílios que era de Deus, da casa do Senhor, e envolve num cenário de muita bebida. E ele não está nem aí. E não é diferente nos dias de hoje, principalmente no carnaval. Queridos, eu não sei quantos aqui já foram à festa de carnaval. Mas eu já fui a muitas, e eu vou citar algumas coisas que acontecem exatamente com o que esse rei fez. Ele pega as coisas que é de Deus e mistura com as coisas que não é do Senhor, que não faz parte do Senhor, com o pecado, com a bebida, com um contexto que não tem nada a ver. Muitas pessoas estão ali atrás de um trio, a banda tocando,
e começa a tocar, e palma da mão, e pula, e é alegria, é festa, o povo joga lata para cima de cerveja, e é aquela agonia, e a festa continua. Quando chega no meio da festa, ou já no finalzinho da festa ali, quando o trio já está próximo a terminar, aí as pessoas chegam e dizem, agora vamos fazer um momento de louvor a Deus, agradecendo aqui ao nosso Deus, vamos tocar uma música, entra na minha casa. Aí tá as pessoas ali, meu irmão, com lata de cerveja, entra na minha vida. Meu irmão, que é isso? Olha o que esse rei fez. Ele pega os utensílios que era da casa do Senhor e utiliza em um lugar que estava totalmente sujo pelo pecado. Quantas pessoas não fazem isso no carnaval, em outras festas? Não, mas vamos agora agradecer aqui a Deus. Agradecer a Deus desta maneira, no ambiente em que você está ali, onde as pessoas estão se prostituindo, se drogando, bebendo, fumando, fazendo tudo o que não deve. Aí vamos cantar uma música porque é em homenagem a Deus. Isso não se faz, meus irmãos. Porque se você quer verdadeiramente agradecer a Deus, então faça aquilo que Jesus falou. Quer vir após mim? Primeiro negue-se a si mesmo. Depois você tome a sua cruz. E aí você vem e me segue. Quer servir a Deus? Então faça aquilo que Jesus falou. Você não tem como servir a dois senhores. Não tem como você estar ali na festa, servindo a um Senhor, e daqui a pouco vamos servir ao outro Senhor. Não tem como, irmãos. A festa do rei continua. A bebida continua. A orgia estava ali. E agora ele pega todos os utensílios e começa a utilizar naquela festa. Para acabar de complicar a situação, diz a palavra que agora o rei Beltesazar começa a dar louvores a outros deuses. E diz a palavra, ao Deus de madeira, ao Deus de ferro, ao Deus de bronze, ao Deus de prata e ao Deus de ouro. Misturando a glória que é do Deus vivo e dando a outro Deus que não é Deus. Cultuando a outro Deus. Não é diferente neste carnaval. As pessoas cultuam o seu corpo. Elas veneram ídolos. E eu digo isso porque, meus irmãos, é impressionante. Quem é do Recife vai saber o que eu estou falando. Existe um bloco no Recife muito conhecido. E eu não vou falar o nome por questões éticas, mas ele sai aproximadamente à meia-noite. E a Globo, a emissora Globo, quando este bloco sai, ela transmite este bloco do começo ao fim, de meia-noite até as 5 da manhã. Meus irmãos, quando o bonequinho lá vai sair, que começa a cantar a música do bloco, e os fogos começam a soltar, vocês que assistem, se você já viu na Rede Globo, eu já vi ao vivo, eu não precisei da Rede Globo, eu já vi isso ao vivo, as pessoas começam a chorar, meu irmão, elas começam a entrar em êxtase, porque agora o boneco do bloco está saindo. Pois diz o Senhor Deus, a minha glória eu não divido com ninguém. Ela é só minha. O nosso Deus é um Deus único, irmãos. Ele não compartilha isso com ninguém. A glória é dele, tudo é para ele,
Todas as coisas foram feitas por eles. O carnaval é a festa dos ídolos. É a festa onde você cultua ídolos, cultua pessoas, cultua imagens, esculturas, chora diante delas. Pois eu vos digo, o Deus que está aqui nessa noite, Ele não é feito de madeira. Ele não é feito de pau, pedra, prata nem ouro. Ele não é esculpido por mãos de homens. Mas a palavra diz que antes que todas as coisas existissem, Ele era. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ninguém criou Deus. Deus não foi criado por alguém. Porque se Ele fosse criado, logo Ele não seria Deus. O Deus que está aqui nessa noite, não é um Deus que é colocado em cima de uma pilastra e não consegue se mover. Pelo contrário, é o Deus que, antes que sua mãe pretendesse gerar você, antes que sua mãe tentasse planejar para que você viesse a esse mundo, você já estava anotado na caderneta e nos planos do Senhor. Esse é o Deus que servimos. E agora o rei Belsazar começa a dar cultos a deuses que não podem salvá-los. Começa a dar a glória que é de Deus a outros deuses. Começa a fazer tudo o contrário que o seu pai fez. Mas ele não se contenta por aí. Ele não para por aí. Porque além do rei se embriagar, além dele cultuar outros deuses, além dele não se dobrar diante de Deus, ele ainda acha pouco o que estava fazendo. E aí vem outra coisa que o rei começa a fazer. Diz a palavra que uma mão começa a escrever em uma parede. E o rei fica muito assustado ao ver aquilo. O rei entra em choque, em pânico, e começa a perguntar: quem é que está fazendo isto? Do nada, uma mão escreve na parede. O medo toma conta do rei. O pânico toma conta daquela festa. E o rei diz: vamos parar. Chama agora os conselheiros e os adivinhadores. Pode chamar aí a galera aí do meu palácio e eu quero que interprete isso. E as pessoas começaram a tentar interpretar aquela palavra e nada de interpretar. Ninguém conseguiu interpretar. Sabe por quê, meu irmão? É porque as coisas espirituais só discerne quem é espiritual. Vocês sabem quantas vezes esse rei ia discernir isso? Nunca. Há coisas que os crentes fazem, que as pessoas olham e falam: ó o doido. Olha lá, vem o doido. Sabe por que ele chama você de doido? É porque ele não consegue discernir o que você está fazendo. Só quem tem esse espírito é quem consegue entender o que Deus quer fazer na sua vida. E não importa se alguém vai chamar você de louco, de doido. Não importa se o mundo vai dizer que você é o doidinho, é o louco. Porque a Bíblia diz que a cruz é loucura para muitos. Isso aqui para muitos é loucura. Mas o apóstolo Paulo diz: mas para quem crê, isto passa a ser o poder de Deus na sua vida. E vieram os magos, os adivinhadores, nada de acertar esse negócio. E aí alguém teve uma ideia. Teve um homem que está no seu reino, que interpretou um sonho do seu pai. E lembraram de Daniel.
E o rei estava muito assustado com aquela mão que havia escrito na parede, sem entender nada, palavras, solta ao vento, e ele sem entender absolutamente nada. A festa que estava boa começou a mudar o roteiro, começou a se tornar dramática, começou a ser um filme de terror. Não é diferente no carnaval. Tudo começa bem, meus irmãos. A imagem da televisão vai mostrar tudo perfeito para vocês. Tudo belo. Os repórteres, olha, aqui é uma alegria só, a folia está aqui, os foliões, a alegria, vem para cá, a folia está aqui e tal, entrevista as pessoas, é aquela maior alegria. Quando você bota o pé lá, aí você vai ver que aquilo que foi passado na televisão não era real. Porque a festa, ela começa até boa, o problema é como ela termina. Geralmente, festas de carnavais, elas terminam com pancadarias, brigas, e no pior até a morte. Mas eu quero dar uma boa notícia a vocês. Festa de crente é diferente. Festa de crente é o seguinte, irmãos. Você começa feliz e termina alegre. A gente se alegra, porque está diante da presença de Deus. E chamaram aquele Daniel, aquele jovem, aquele homem para interpretar o que aquele rei estava falando. E Daniel veio. E disse ao rei, olha rei, eu vou interpretar. E o rei disse, se você interpretar, eu vou lhe encher de púrpura, dos melhores tecidos. Você vai comer do bom e do melhor. E Daniel disse, olha, vamos fazer um acordo aqui, eu e você. Eu vou interpretar. Mas seu, eu não quero nada. Tudo isso que você vai me dar, é oferecido a ídolos. É sacrificado a deuses. Eu não creio em deuses. Eu creio num só Senhor. E eu não quero isso. E meu irmão, no carnaval não é diferente. As pessoas vão te oferecer tantas coisas. Ei, coloca aí, rapaz. É só uma fantasia. O chifrinho do cão. Aí tu coloca e pula. Isso é besteira, uma fantasia. Aí o cara vai lá, é mesmo, besteira. Aí o cara vem, não, coloca aí, rapaz. O que é isso, meu irmão? O que é isso? Para que isso? Por que é que a gente não brinca carnaval? Primeiro, porque isso é uma festa da carne. Romanos 8:8 diz, aqueles que estão na carne não podem agradar ao Senhor. Segundo, porque isso não tem nada a ver com Deus. Terceiro, porque seguimos parâmetros que estão estabelecidos na palavra do Senhor. Quarto, somos servos de Deus e obedecemos a um só Deus e um só Senhor. Quinto, eu não perco meu tempo pulando, saltando e perdendo noite de sono, me prostituindo e bebendo. Eu prefiro estar adicionando a minha noite de sono com os joelhos dobrados, jejuando e falando com o Pai. Era assim que Daniel fazia. 3 vezes por dia Daniel tinha o hábito de orar e falar com Deus. Manhã, tarde e noite ele estava ali, falando com Deus. E agora a interpretação foi a seguinte. Rei, o que a palavra diz é que os teus dias estão contados. E Deus começou a falar através desta palavra que está escrita. Que o teu reino chegou ao final. E ele vai te entregar na mão do império Medo-Persas. O império de Dário vai destruir você. Vai tomar o teu reino e vai assumir isso daqui. Porque é Deus quem vai fazer isto. O rei quer dar o presente a Daniel. Daniel, já interpretei, já fiz a minha parte. E agora vem a última coisa. O rei continua a festa.
Só tem um problema. O rei é morto nesse mesmo dia. E daí dá-se o nome do que a gente está trabalhando aqui, de a festa da morte. Neste mesmo dia, o Império Medo-Persas invade aquele império, mata o rei Beltesazar e toma todo aquele império para si. E o que era a festa se acaba em cinzas. E é exatamente aqui onde eu quero chegar. O que é festa hoje, quarta-feira se acaba em cinzas. Mas se você crê no poder de Deus, se você adora o Senhor e se você serve ao Senhor, quarta-feira não é cinzas para você. Quarta-feira é só aquilo que a palavra diz. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Este é o dia que fez o nosso Deus. Eu não tenho quarta-feira de cinza, eu tenho uma quarta-feira abençoada. Eu não tenho uma quarta-feira que se acaba em morte. Eu tenho uma quarta-feira que tem um Deus que está comigo. E esse Deus nos dá vida. E vida com abundância. Diz a palavra que Ele é a vida. E Ele está todos os dias conosco. Foi Ele quem prometeu. E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Para alguns, vai ser uma quarta-feira amarga. Uma quarta-feira de penitência, uma quarta-feira de purificação pelo que você fez durante o período carnavalesco. Para mim, não vai ser um período de purificação, é um período de adoração a Deus, adoração contínua ao Senhor, porque Ele merece a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo, a segunda, a terça, não tem dia, você não pode parar de adorar a Deus. Por isso que eu digo, meus irmãos, enquanto o rei estava vivenciando a sua última hora e a sua última festa, estamos só vivenciando um pouquinho do que Deus preparou lá na verdadeira festa, lá na terra celestial, que mana leite e mel. Estamos vivenciando aqui um pouquinho de nada, um pouquinho só de nada, do que Deus tem para a gente, porque a verdadeira festa está por vir ainda. E eu quero dizer a vocês, não vai ser a festa da morte. Vai ser aquela festa onde a trombeta vai tocar. Os anjos vão descer em massa e o Senhor vai descer, diz a palavra em Apocalipse, em um lindo cavalo branco, em sua coxa escrita Rei dos Reis, e na outra Senhor dos Senhores. Ele vai juntar a sua igreja e vai dizer: venham a mim, benditos do meu Pai, e recebam por herança aquilo que o Senhor te deu. E aí sim, vamos vivenciar a melhor festa. Meu irmão, eu não vejo o dia de isso acontecer. A festa do Senhor Jesus. A festa do Rei dos Reis. E está ali na mesa com o Senhor, partilhando do melhor com Ele. É por isso que eu digo, meu irmão, esta festa aí, ela só vai te dar uma coisa: prazer momentâneo. Ela só vai aumentar o teu pecado. Ela só vai fazer com que a tua carne seja consumida. Ela só vai fazer com que as consequências desse pecado possam vir depois na tua vida. Ela vai fazer com que muitas pessoas se separem, acabem o casamento, destruam a sua vida conjugal, enfim. Lá no céu não vai ser assim não, meu irmão. Lá no céu diz a Bíblia que até os desafinados vai cantar afinado. E vai ser um só coral, viu? Eu quero finalizar dizendo que nesta noite estamos em festa. Não a festa da morte, mas estamos celebrando a vida, porque Ele nos deu vida, e vida em abundância. Estamos celebrando a presença de Deus. Estamos celebrando
a presença dele em nosso meio. Estamos celebrando o partir do pão, esta comunhão aqui com os irmãos. Estamos celebrando a união com a igreja. Estamos celebrando o melhor de Deus. Queridos, não é que a gente é melhor do que ninguém. Esquece isso. Não é porque os crentes querem ser. Não é que a gente quer ser. O problema é que Deus quer que a gente seja. Seja o que, pastor? Santo, irrepreensível. Que a gente seja submisso a Ele. Que a gente seja, que a gente possa se humilhar diante dEle. Que a gente possa, de fato, entregar a nossa vida ao Senhor e declarar com a sua boca que não existe outro rei, a não ser Jesus Cristo. Então, por isso, nessa noite, eu quero que você que me escuta, não faça como o rei Beltesazar. Não misture o profano com o sagrado. Tenha respeito ao nome de Deus. Não se curve a ídolos. Não idolatre o seu corpo. Não se idolatre. Não idolatre pessoas. Não idolatre esculturas feitas por mão de homens. Não idolatre a você mesmo. Mas comece a adorar ao Senhor. Dê graças a Ele, reconheça que a glória é dEle, reconheça que não há outro Deus além dEle, reconheça que Ele é na sua vida, porque o carnaval é passageiro, mas a palavra do Senhor diz, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo aqui vai passar, meu irmão, pode crer nisso, tudo aqui passa, mas a palavra do Senhor é eterna. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que a gente não venha ser participante desta festa da morte. Deste carnaval promíscuo. Desta festa que não tem nada para nos oferecer, a não ser o pecado. Que é tão bom e prazeroso, né, irmãos? Mas o pecado é atrativo, é prazeroso, é de fato. O problema é a consequência que vem depois dele. O problema é o que vem depois do pecado. Vem uma vida frustrada, vem angústia, vem uma vida vazia sem Deus. Que você possa preencher este vazio com um Deus que cura, salva e liberta. E Ele está aqui nessa noite para fazer isto.